Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Consciência. Eu sou Luísa Freitas e eu estou aqui mais uma vez com o nosso querido doutor Fernando Freitas. E o tema desse podcast é o seguinte, presta atenção, hein? Os benefícios secretos da doença. Por que será que a cura pode ser tão assustadora? Seja bem-vindo, doutor Fernando Freitas. Ei, Luísa, que prazer estar aqui de novo com você. Que prazer estar aqui de novo com você que está a nos ouvir, ou talvez até ver, né? E esse tema realmente é algo que é um desafio absurdo para todos nós. É um desafio impressionante. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas infelizmente, a enorme maioria das pessoas acredita ainda que os doentes querem se curar assim. Ah, eu quero me curar, eu quero resolver todos os meus problemas. E se a gente disser que não? Daqui a pouco eu vou começar a jogar pedra na gente aqui, né? Porque não é tão simples quanto parece. Às vezes, a cura não é tão difícil. A questão é, e será que esse doente quer realmente se curar? E por que será? Exatamente. Porque é impressionante a quantidade de doentes que nos procuram, né? De tudo quanto é tipo, doenças. Então, por exemplo, você recebe muito pessoas com distúrbios alimentares. É simples resolver isso, né? Não, não é, não. Pessoas que têm problema de ansiedade, de depressão, sei lá, tantas coisas que vão acontecendo. E, de repente, temos um grande desafio. Você olha para o indivíduo, você olha para a doença que ele carrega, e, de repente, tem uma relação muito forte dos dois, e o doente precisa da doença. Quero ver alguém conseguir tirar isso. E a maioria dos profissionais não enxerga essas histórias, né, Lu? Exatamente. E quando você fala de doenças, é importante que fique claro para você aí também que está assistindo, que isso vale também não só para doenças diagnosticadas, para os problemas que você carrega. Em muitas Sim, é verdade. situações, né? É. Eu tenho um problema com o meu marido, com a minha esposa. Muitas vezes é muito mais fácil carregar esse problema, carregar essa doença, esse comportamento. Por quê? Porque já é um padrão, você está habituado, você está na zona de conforto. Fazer uma mudança em relação àquilo vai te Luísa, afetar de alguma que maneira, mas isso? você quer Você melhorar. não, mas você não vê o sofrimento, a dor dessas pessoas, você não enxerga. Que isso? Como é que você ousa É. falar isso das pessoas que Uhum. sofrem tanto e você pensa isso delas? Não, eu não acredito que você, Luísa, fale algo desse tipo. Você, Fernando, muito É. menos. Como é que pode isso, né? E primeiro Isso, que né? nós, né, como profissionais, a gente precisou enxergar isso dentro da gente. É claro, né? É Exato, a óbvio. gente assim, para que eu estou precisando dessa doença? Como ele falou, eu trabalho muito com distúrbios alimentares. Eu também já sofri muito com distúrbios alimentares. E eu precisei entender qual era o benefício daquela doença, para que ela estava ali, o que eu estava me apegando naquele lugar. Se eu não entendesse tudo aquilo, eu ia ainda Ele estar estaria naquela lá. situação. Então, sim, as doenças trazem muitos benefícios. Ai, Luísa, Fernando, como assim? Não, ninguém quer ficar doente. Sim, traz muitos benefícios. E se você não olhar nesse sentido, você continua doente, tá? E muita gente se apega na doença, né? Conta aí Sim. quantos, até você que trabalhou em hospital, que viu o doente ali, o que você observava dos benefícios que esses doentes tinham lá no hospital?
Não, é interessante que, assim, no começo eu também acreditava, né? Porque eu fui ensinado na faculdade, vamos identificar a doença e vamos eliminar a doença, e aí o paciente fica saudável. Na própria faculdade, dava para ver como o pessoal fazia de tudo, receitava todos os remédios, fazia cirurgia, fazia tudo quanto é Uhum. tipo de tratamento, e daqui a pouco, ou não, né? A gente até falava assim que tinham três possibilidades depois de tratamento, principalmente quando a gente fala de cirurgia, né? Então, eu falo assim, agora vai operar, já que não funcionou o tratamento clínico, orientação dietética, não resolveu nada, então agora o cirurgião vai lá mexer lá dentro, porque isso vai resolver. Se não resolve de fora para dentro, nós vamos direto lá dentro para resolver, como, por exemplo, Uhum. fazer uma cirurgia bariátrica, né? Já que a pessoa não consegue, você falando do distúrbio alimentar, né? Como não Sim. consegue, nós vamos entrar lá e vamos, aí tem vários tipos de cirurgia, mas vamos reduzir o estômago dele, que está assim, numa xicrinha de café, uma xicarazinha de café. Então, que vai Uhum. caber isso. Não adianta, nem que ele queira comer, não vai conseguir. Então, já que ele não consegue parar por vontade própria, nós vamos fechar aquilo lá. Isso é uma das cirurgias, tem várias outras. Mas, assim, lá vai o cirurgião fazer. E aí nós falávamos sempre, em todas as cirurgias, né? Tinham três caminhos possíveis. Primeiro, ficou ótimo, parabéns, muito obrigado, doutor. Você salvou a minha vida mudou agora. Isso é um tipo de resultado. Tem um outro Hum. tipo de resultado. Doutor, continua a mesma coisa, não mudou nada. Olha, vocês mexeram, fizeram, mas eu ainda estou com o mesmo problema. E tinha o Uhum. terceiro. O terceiro era assim: olha, estava ruim, mas não sei o que vocês fizeram, porque ficou pior ainda. Ficou pior ainda, tá? Então, essa situação era muito interessante, porque assim, você vai fazer, pelo menos eu ali como cirurgião, né, e todo mundo, eu vou fazer Uhum. exatamente a mesma técnica. É para cortar aqui, para tirar isso, corta esse nervinho aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Você faz tudo direitinho, bonitinho, do jeito que a técnica manda. Só que depois você ficava assim, que resultado nós vamos ter? Porque isso dependia do quê? Do cliente. E o Uhum. cliente tinha essas três possibilidades. E não tinha como o profissional, entre aspas, determinar o que ia acontecer. Hoje em dia até dá, eu consigo até ter uma noção do que vai acontecer, né? Porque eu estou olhando para o doente, não para a doença e o tratamento. Sim. Pior que a maioria dos profissionais acredita que ser humano é como se fosse um objeto, né? Então você vai lá, você mexe assim, se você puser 1 quilo de alguma coisa, ele vai ter o peso dele, mais 1 quilo e resolve, e já está 1 quilo. Ou então você vai lá e você faz isso aí está resolvido. De novo, como se o ser humano fosse algo estático É. e nós temos o controle e podemos fazer o que quisermos, porque já sei, né? Então, se eu fizer Uhum. isso, vai dar tal resultado. Se eu fizer aquilo, dá outro resultado. Se eu fizer aquele outro, dá outro resultado. Então, é assim, não é assim? É só fazer isso? Tem umas fórmulas mágicas, né? Só que Se não fosse tão resolve. simples assim, né, não existiria nenhuma Não. doença na vida. Sabe que quando você falou isso, Luísa, me lembrou uma coisa que chama Síndrome do Albatroz. Síndrome Hã. do Albatroz, você não vai saber o que é. Poucos médicos sabem o que é, tá? E essa Hum. síndrome do albatroz, ela foi descrita em cima de cirurgias que fazíamos. Hoje em dia nem tem mais essa indicação, porque o tratamento clínico, pelo menos, já segurou isso, mas eram de pessoas que tinham umas úlceras duodenais, Uhum. extremamente doloridas, mas tinha uma característica: geralmente eram mulheres jovens, extremamente sintomáticas, mas muito sintomáticas, e que você podia fazer todo o tratamento possível e imaginável, nunca melhorava, nunca.
E aí chegava uma hora que o médico não tinha mais o que fazer, vai fazer a cirurgia. E essas, na síndrome da albatroz, é o que ia para aquela terceira opção. Doutor, não sei o que o senhor fez, mas ficou muito pior. Quer dizer, aquilo que você fez ficou pior. Sim, É sim. interessante que, assim, de onde veio essa síndrome do albatroz? É uma lenda grega de um pescador que está lá no barco dele pescando, e aí Hum. vem um albatroz e pousa na frente do barco ali. E ele não gosta daquele albatroz, ele acha que aquilo dá azar e ele não vai conseguir pescar o peixe, então ele fica afastando o albatroz. Sai, 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 sai. Aí o albatroz voa, voa, para de novo lá. Aí ele espanta o albatroz. O albatroz voa, para de novo lá. Aí chega um momento que ele não aguenta mais esse albatroz que vai e volta e vai e volta. Ele pega o remo e mata o albatroz. Pá! Acabou! Resolvi o problema. Só que os deuses lá em cima olham para isso e falam: mas o que é isso? Você matou o albatroz, ele não te fez mal algum. E aí os deuses resolveram punir esse pescador. Te incomoda? Então agora você vai ter uma punição. Você vai ter que carregar esse albatroz pendurado no pescoço a vida toda. E o que isso tem a ver com a cirurgia e com a doença, né? A síndrome do albatroz, naquela época, para os gastrocirurgiões, eu sou gastrocirurgião, era bem conhecida, porque, assim, parecia uma mulher jovem, geralmente era magra, tinha umas características Uhum. extremamente sintomáticas, é um perfil. E você fazia de tudo com ela. Então, assim, aí o albatroz era assim, a cliente chega, aparece no seu consultório. Ai, doutor, não está melhorando, não está melhorando. Tá, toma esse remédio, faz isso que vai melhorar. Pronto. Passa uma semana, 10 dias, 15 dias, sei lá vem ela de novo. Lá vai o albatroz voltar no barco. Aí você dá uma espantada. Não, faz assim. E ela volta de novo, ela volta de novo. Até chegar uma hora que você não aguenta mais. Não, chega, vão operar e está resolvido. A hora que você resolve operar, essa cliente ela volta praticamente umas 2, 3 vezes por semana no seu consultório e sempre se queixando: o que foi que o senhor fez comigo, a culpa é sua, eu agora estou muito pior. Aí você tem que carregar o albatroz pendurado no pescoço. Uhum. Então, pelo menos o pessoal que conhecia já ficava assim: ai meu Deus, é um albatroz, sabe assim? Quantas vezes eu recebi essas clientes que já passavam por tudo quanto é médico e insistia e ficava, falando: meu Deus, eu só Sim. vou enxotar. Por quê? Porque se eu resolver operar, eu sei que isso aqui vai virar uma confusão, com Uhum. certeza. Coitado daquele que vai mexer nisso, porque isso vai dar problema. Então, lá atrás, tinha essa síndrome do albatroz, Sim. e você precisava identificar o tal do albatroz, porque senão você ia ter uns albatrozes pousando no seu consultório e junta um, junto o outro, começa a falar na sala de espera: nossa, eu estou pior, eu operei, nossa, eu também. Aí começa, aí você vai ter uma coleção de albatrozes olhando para você, você não sabe mais o que fazer, porque qualquer coisa que você fizer não resolverá absolutamente Uhum. nada. Então, a hora que Exatamente. esse médico que não está atento a essa dinâmica, ele caiu nessa armadilha, tipo, pisou na casca de banana, vai dar problema. Por quê? Porque o poder da mudança, de melhorar ou não, está na mão do cliente. Gente. Tem alguma dinâmica ali que ele precisa da doença. Se você mexer, ele vai dizer assim: piorou muito, agora a culpa é sua. E agora ele vem Exatamente. com uma agressividade, que é uma dinâmica para quem conhece os fenômenos da relação de profissional-cliente, é uma dinâmica transferencial negativa. Tipo assim: Isso. você me prejudicou, você disse que ia me ajudar, você disse que ia me curar, você disse que ia resolver o meu problema, mamãe, né? Tipo assim,
Eu fui atrás de você como uma mãe ideal e, de repente, você só me prejudicou. Você não fez nada que me ajudasse. A culpa é sua. Então, toda a raiva que colocado lá atrás em relação a uma maternagem que não foi tão boa, quando um profissional da saúde entra nesse lugar de se tornar a mãezinha, a agressividade vem com uma força absurda para quem ocupou o papel de mamãe. Mamãe. Vai cuidar de mim, sem minha dor. E isso é transferência negativa. Estou falando que hoje em dia estou muito mais esperto nessa história, né? Porque você começa a identificar e fala, ai, 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 ai. Transferência negativa vindo aqui. E às vezes vem cheio de sorriso, não, só o Senhor. Exatamente. E muitas vezes, o que a gente observa? Por exemplo, tem muitas vezes que eu atendo cliente, e eu, para quem não está assistindo no YouTube, está no Spotify, eu tenho uma estante aqui, né? E muitos clientes utilizam a doença como um troféu e falam com um sorriso no rosto, tipo assim, eu já tive câncer, eu já tive também hérnia, eu também já tive unha encravada, eu também já tive. Parece que a pessoa está colocando um troféu na estante e carrega aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, e fala Como se aquilo sorrindo. construísse lindo, como se aquilo fosse parte da identidade dela. E como é que ela vai se desfazer de tudo isso, né? Então isso Como é que vai ficar saudável, né? exato, porque é tão nítido quando você vai falando assim e ela vai construindo. Ah, e eu também tive isso. Ah, e eu também tive aquilo. E você E o vai perceber sorriso. E o sorriso. E você vai percebendo que aquilo faz parte de quem ela é, que ela precisa daquilo para ter aquela sustentação. Como é que vai tirar tudo isso? Você está disposta a abrir mão desse monte de troféus que você está carregando? Porque parece que é um prêmio, né? Porque precisa desse apoio, como se fosse aquela muleta para se sentir especial, como eu sou vitoriosa, como eu sou ou uma pessoa sofrida, como eu sou uma vítima, tá vendo tudo que eu passei? Porque isso tem muitos ganhos, né? Tem ganhos absurdos. Eu lembro que, olha, isso faz tempo, hein? Eu me formei em 80. E eu lembro, na faculdade, eu fiz a Escola Paulista de Medicina. E é interessante que ali tinha até um povo meio estranho que estudava umas coisas que até que eu gostava muito disso. Eu lembro que eu estava, acho que no 4º ano de faculdade, e tinha um grupinho lá de profissionais que estudava, fazia um levantamento de casos de pessoas que foram operadas muitas vezes. Então, eram polioperadas. E aí operava e está sempre sendo operada, e o pior, sempre com motivo para operar. Mas o tempo todo elas estavam nesse processo. E aí esse pessoal estudava uma coisa que chama vitimologia. Então, assim, vitimologia é o estudo das vítimas. Tá? Então, eu aprendi esse termo lá na minha faculdade com um grupo específico, muito pequeno, quase ninguém conhecia, e um pessoal que fazia levantamentos. Então, assim, levantamentos de pessoas que já tinham sido operadas, sei lá, às vezes 17 vezes, 20 vezes. E tudo assim, chegava, tinha indicação, operava, mexia, daqui a pouco passa um tempo, ela vai, opera de novo, vai, opera de novo, vai, opera de novo. E você sabe que ela vai operar de novo. E vai desenvolver dinâmicas e é começar a estudar o comportamento dessas pessoas, o que significava essa cirurgia. Não é à toa que chamava vitimologia, né? Esse povo estudava especificamente essa dinâmica. Depois eu perdi contato com esse pessoal, mas eu via lá, de vez em quando eles apareciam lá, quando aparecia algum caso estranho, né? Sim. E aí vinha e já sabia, vai operar, e sabiam que aquilo lá não ia resolver e operar de novo. E a pessoa ia nessa dinâmica estranha.
E muitas vezes, quando a gente começa a atender, né? Então, nós, jovens, né? Inexperientes, cheios de vontade, de motivação, de ajudar de verdade as pessoas, Sim. caem em cada armadilha, porque do mesmo jeito tem esses aí do pessoal da vitimologia que estudava especificamente esses polioperados, do mesmo jeito do síndrome do albatroz, do mesmo jeito que a gente está colocando essas histórias dentro da medicina especificamente, mas também tem isso aí na psicoterapia. Tem Aham. os, mas é que na psicoterapia não tem receita, né? Mas tem os colecionadores de receitas. Os Sim. colecionadores. Colecionadores são terríveis, né? Então, é assim. Lá tá você, lá, eu, lá como médico, chega alguém, geralmente com uma sacola cheia de exames, radiografias, exames de sangue. Gente, é uma sacola lotada de exames. Você via a pessoa entrando e dando aquele valor, é um troféu, né? Vem É com o todo aquele. troféu, exato. E aí já começa, assim, eu tenho isso, olha, eu já passei por todos esses médicos. Aí parecia aquelas colecionador de figurinha, né? Aham. Tinha lá, olha, passei por esse, olha esse aqui, ó, tá vendo esse médico aqui, ó, conhecido, né? Então, ó, não adiantou nada. Passei por esse. Aí todos os pedidos de exame, aí despejava aquele monte de pedidos de exame. Se eu fosse ver todos os exames que estavam lá, eu precisaria ficar, acho que uns 15 dias para ver todos, porque era uma quantidade absurda. E tinha os vários médicos que cada um que chegava lá pedia mais exame, fazia mais não sei o que, fazia mais aquilo lá, e daquele jeito, né? Você já sabe que a pessoa veio lá para quê? Para ela resolver? Não. Você é a próxima figurinha carimbada que vai estar lá na dinâmica da coleção. Já vou pegar aqui uma receita e os pedidos de Sim. exame para provar que até esse aqui, esse tal de Fernando aqui, também não resolveu nada. Então, é uma dinâmica muito interessante que são É. os colecionadores. Eu acredito que quem está aqui a nos ouvir aqui, com certeza deve conhecer alguém desse tipo. Às vezes até olhando no espelho, né? Mas assim, porque o grande foco é interessante, que você fica assim, mas qual é a motivação por trás disso? Porque a motivação é: vou provar que ninguém é capaz de cuidar de mim e resolver meu problema. É um mecanismo agressivo passivo. Então, assim, eu vou me fazer de vítima, eu vou provar que você é incapaz, você não consegue fazer nada. E aí vem uma passividade que, ai, doutor, o que o senhor pedir, eu faço. Olha, eu estou aqui, tudo que você orientar eu vou fazer, tudo. Tipo, tá vendo? Eu fiz tudo que você pediu, fiz tudo que você orientou, não Uhum. resolveu nada. E aí aquela dinâmica do salvador, né, do profissional salvador, que vai fazer de tudo e Sim. não resolveu nada. Aliás, estou até pior. Lembra da síndrome do albatroz? Aham. O albatroz nunca mais esqueci, né? Porque era específica para a dinâmica das úlceras. Mas só que Uhum. isso aí e em várias outras dinâmicas, né? Essa É. historinha que, tipo assim, você veio, você é profissional, isso também acontece na psicoterapia, na psicologia, Sim, direto. várias áreas, né? Olha, não Aham. é tudo que você É. orientou, eu fiz tudo direitinho, não resolveu nada. Ficou pior, tipo, a culpa é sua. Uhum. Além de não resolver, você É. piorou o meu problema. E aí aquela agressividade passiva, eu me faço de vítima e você é o culpado pelo meu sofrimento. Exatamente. Interessante, se um profissional não entender essa dinâmica, ele vai cair, mas muitas vezes nessa Vai mesmo. armadilha. Porque tem muitos ganhos através desse vitimismo, porque quando eu tô como vítima, eu sempre dependo de alguém para cuidar de mim. E eu não preciso me responsabilizar pela minha vida. Você tá vendo que eu tô doente? Eu não posso fazer isso porque eu tô doente, eu não posso fazer aquilo porque eu tô doente. Você tá vendo como eu tô doente?
Você está vendo como eu estou indo num monte de médico e nenhum médico resolve o meu problema? Você está vendo que eu estou indo num monte de psicólogo, de terapeuta, fazendo de tudo e ninguém resolve o meu problema? É porque eu estou doente. Então, ter essa bengala e deixar de ser responsável pela sua própria vida é muito cômodo, é muito simples. Porque quando você está num caminho saudável, com uma vida saudável, você não depende de ninguém para suprir as suas necessidades. Você vai fazer isso. Só que se a pessoa está nessa dor, nesse conflito emocional, e ela nem percebe isso, ela vai continuar naquela zona de conforto onde todo mundo me serve, todo mundo cuida de mim, eu tenho todo mundo perto, porque ficar saudável, você não vai precisar de tudo isso. E será que isso vai ser bom? Será que vai ser confortável você tomar as rédeas da sua vida, você ser adulto, fazer o que precisa ser feito, sendo que você pode ter outra pessoa para fazer por você? Então, tá vendo como tem esses ganhos por trás? Quando você vê aí dinâmicas até dentro da sua família, das pessoas que você conhece, vai observando esse tipo de dinâmicas. É só abrir o olho que você vai encontrar, né? E se não souber identificar e colocar limites, mas se você não souber colocar limites, então você fica, entre aspas, à mercê, sendo manipulado por essas dinâmicas e acreditando que é uma pessoa boa, maravilhosa. São os salvadores, né? Então, quando a gente fala de triângulo dramático, é muito interessante, né? A maioria das pessoas que nos acompanham conhece o tal do triângulo dramático, a gente vive falando triângulo dramático, né? Se você quer saber mais sobre triângulo dramático, né, tem um livro aqui, ó. Aliás, tem dois, né? Esses dois aqui eu falo muito de triângulo dramático, Sim. né? Tanto o Pega aí poder para o pessoal ver, quem está no YouTube consegue ver. Quem estiver vendo aqui, ó, vou colocar os dois aqui, tem, né? Uhum. Mas é interessante, porque se você entender isso aí, você evita um monte de armadilhas, né? Então, os desafios nós da sua e o poder da essência sistêmica. Nos dois, eu falo muito sobre triângulo dramático. E o que nós estamos falando aqui tem muito a ver com esse triângulo. Por quê? Porque o doente ele acaba entrando num papel de vítima. Então, se ele é vítima, ele é sempre inocente, e qualquer coisa que alguém chegue perto dele, ele piore, não está do jeito que ele quer, vai se sentir culpado. Então, assim, se você ficar perto de um inocente, você estará sempre sentindo culpa. Se você estiver perto de uma pessoa que está sempre certa, você vai sentir que você é o errado. E se você estiver perto de uma pessoa que é sempre boa, então você é ruim. Então, isso é uma dinâmica típica do triângulo dramático. E no triângulo dramático é muito comum as pessoas, falam de gangorra, né? A pessoa está de vítima, de coitadinha, de uma hora para outra ela vira acusadora, ela vai lá em cima a ponto de você fez tudo errado, você me abandonou, você fez... Exatamente. Engraçado, ela é dependente você fez isso porque você quis, eu não pedi nada para você. Eu nunca te pedi, olha só, você disse que quer me ajudar, mas não quer não, você quer... E aí começa isso. Isso é tão comum, mas Nossa, tão comum. Extremamente. É interessante que, assim, você vê para você entender isso aí, você tem que ter uma visão sistêmica. Se você olhar só para um indivíduo isoladamente, você não consegue perceber essa dinâmica. Exato. Quando você tem uma percepção sistêmica, você vai ver o que está acontecendo ali. Tanto é que isso vai ajudar demais até você, como profissional, a identificar que você caiu numa armadilha. Ou então, abrir uma armadilha. Você vai decidir se você quer entrar na armadilha ou não. Sabe? Assim, jogar uma casca de banana na minha frente. A questão é, vou pisar ou não? Se eu tenho noção que é casca de banana, eu não piso. Agora, se eu não tiver, eu vou pisar. Precisa ter essa percepção para justamente evitar cair e perceber que aquele cliente ele precisa desse tipo de comportamento, ele está precisando dessa doença
para esconder um mal maior, né? Para esconder uma dinâmica traumática que tá por trás de tudo isso, né? Então, a dinâmica é entender para que esse cliente está precisando disso. Para que ele está precisando dessa postura de vítima? Para que ele está precisando dessa postura de salvador, de acusador e assim por diante, né? Então, Nós estamos falando isso porque quando a gente dá supervisão, né, tanto você, eu, Luiz, é comum nós vermos o profissional, ele não consegue entender o que está acontecendo lá. A sensação parece que está vivendo um mundo à parte e não entendeu um jogo no relacionamento. E o quanto é difícil, às vezes, fazer um profissional enxergar essa história. Ele fica num papel, não, eu vou cuidar, eu vou resolver. Coitadinho dessa pessoa, ninguém soube resolver o problema. Eu vou conseguir. Aí cai na armadilha do Salvador, tá? Cai na armadilha de ser Deus. Eu vou ajudar, eu vou resolver. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque, como você mesmo falou, Luiz, agora, as pessoas, elas se apegam, e isso faz parte da dinâmica dela. E para onde sim, ela for, ela leva essa dinâmica. A questão é, quando você consegue identificar que está chegando aqui uma pessoa com essa característica, pode ser um cliente, pode ser um profissional que veio fazer sim. supervisão, que de repente você olha e fala, meu Deus do céu, você não percebeu o que está acontecendo, não? Você caiu numa armadilha. Não, Fernando, você não entendeu. Não, Luísa, você não entendeu, não é? O tempo todo É. ele fala, meu Deus do céu, você está numa armadilha. Isso não vai funcionar. E não Então, vai ajudar o cliente, né? Porque não vai, não vai vai. fortalecer cada vez mais aquela postura infantil, aquela postura de vitimismo, né? Vai ser conivente com aquilo, porque se você entra nesse lugar de salvador, eu vou tirar você desse lugar, eu vou tirar você dessa dor, eu vou curar os seus problemas, suas doenças. Não, Você não está vendo o cliente como adulto e capaz, você está vendo ele como incapaz. e você tocou num ponto fundamental agora, né, Luiz? Que assim, se tem uma polaridade, que é o coitadinho, estou sofrendo, ninguém resolve o meu problema, atrai a outra polaridade, eu sou Exatamente. poderoso, eu vou resolver, eu vou fazer, eu sei o que é melhor Uhum. para você. E aí o conluio neurótico se estabelece, né? Um atrai o outro. Exatamente. A questão é quem é que está com o poder. Por quê? Aquele que acha que é o poderoso, eu vou resolver, se aquele que faz o papel de vítima estiver no papel de poder, quem comanda é a vítima. Quem comanda é a Uhum. vítima. Porque a vítima tem o poder de dizer melhorei, não melhorei, foi bom, foi ruim, gostei, não gostei. Estou sofrendo cada vez mais. Exatamente. E é subjetivo. Então, aquele que está no poder aqui em cima vai morder a isca desse jogo. Isso é um jogo. E essa dinâmica, ela aparece não só na relação profissional, e um alerta para os profissionais da área da Sim, saúde, então, é direto, né? Mas todas as outras áreas também vão ter isso aqui. Quando você começa, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo típico, que é muito comum. Eu já passei por isso várias vezes. A sua mãe, com certeza, a mãe de todos nós, não precisa ser mãe, para a gente, nós mesmos. De repente, tem uma pessoa que você oferece um emprego que ela precisa muito, é uma pessoa que está ali, sei lá, uma funcionária que trabalha na casa, ou um funcionário que trabalha na empresa, que uhum, está lá, bonitinho, de coitadinho, sempre fazendo tudo direitinho. Um dia chega lá, começa a ter problemas, daqui a pouco vai querer mais dinheiro, porque, não, eu estou passando por uma situação terrível. A hora que você começar a dar o dinheiro, aqui não para mais, vai tentar sugar o máximo que for possível e também vai justificar porque não vai trabalhar, porque está cheio de coisas e cada vez quer mais e você não consegue mandar embora, se cada hora se uhum. sente mais culpado e tentando ajudar, e um dia você pode até descobrir que aquilo tudo é uma grande mentira,
Isso aí é direto. Isso é Nossa, é direto. mesmo. Então, não precisa ser num atendimento, mas eu estou falando no dia a dia. Amizades, quantas amizades que você tem, daqui a pouco aparece, daqui a pouco começa esse joguinho. Quando você percebe, você caiu numa armadilha. Hum. Essa outra pessoa começa a jogar um monte de problemas para cima de você, e você tentando resolver. Nossa, quando você começa a ver, você carrega uma tonelada de problemas do outro, e o outro não para de jogar coisas. E aí você fica com dificuldade de colocar limite. A hora que você põe limite, nossa, aí você é atacado. Como é que você faz isso comigo? Você é mais um que me abandonou. Eu sempre confiei em você. A E é isso. dinâmica é muito parecida, né? Só falando assim, da maneira que você está colocando, a percepção dessa dor que está existindo, que ele está se comportando desse jeito, justamente porque ele já passou isso lá atrás. Está me abandonando de novo. Quem que abandonou lá atrás? E fica repetindo essa dor traumática o tempo todo. É nesse ponto que a gente precisa chegar e trazer essa clareza para o cliente do para que ele está fazendo isso, né? E até num outro ponto, pode falar. Não, você pode trazer essa clareza à vontade, mas se ele estiver nesse jogo, Exato. geralmente o que ele faz, ele se faz mais de vítima, você está dizendo que a culpa é minha. Aí como é que você é a vítima? E aí sai te atacando ainda mais, e quando você descobre, ele te ataca muito. Para quem ele puder falar que você fez algo ruim para ele, depois todo mundo fica a favor de quem? Da vítima, né? É óbvio, né? Ixi, isso aí, conforme eu estou falando aqui, eu estou lembrando um monte de situações minhas mesmo, né? Que aí começa, o outro se faz de vítima e todo mundo fica do lado da vítima, né? Porque vítima sempre está cheio de aliados, né? O Exatamente. Hellinger falava muito assim, né? A vítima não busca solução, ela busca aliados. Uhum. Aí, de repente, vou me aliar a meus irmãos, meus amigos. E quem é o monstro? O monstro é o outro que ousou colocar um limite, ousou olhar uma coisa que não é para ninguém ver. E aí lá vai buscar aliados e todo mundo atacando. Ixi, isso aí em família, então, tá cheio, né? Em Direto. família, se tem um irmão que faz esse papel do coitadinho, do mendigo profissional, do doentezinho, seja lá quem for, isso não pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho. Olha, a hora que descobre o jogo e começa esse joguinho, meu Deus do céu, é uma culpa, é uma dor terrível, e esse Exatamente. jogo de manipulação, e nós estamos falando aqui, podemos dar, entre aspas, um diagnóstico, né? Tem os coitadinhos de sempre, que são os orais, que estão sempre lá, mas tem os outros, chama psicopatas, que eles utilizam isso de uma forma extremamente consciente e sabendo que está acontecendo com o outro e criando esses jogos. Esses são os psicopatas. Tem os orais que fazem esse papel esperando sempre que alguém cuide, nunca está bom o suficiente. Não Esses tem aí força de vida, né? Sempre precisa que o outro faça por você. mas o psicopata, ele faz sabendo o que ele está fazendo, sabe assim, ele está consciente de tudo que está acontecendo lá. Quantas vezes, isso também com certeza já aconteceu muito com você, que quando você pega um caso, de alguém que está sofrendo demais por conta de outros, né? De filhos, de pai, mãe, sei lá, tio, avô, avó, olha, tem de tudo, tá? Não tem ninguém aqui que escapa, mas assim, tem tudo Sim. quanto é. E de repente você começa a mostrar que ela fala, escuta, você está caindo numa armadilha. Você está num triângulo dramático, você está num jogo de psicopatia. Não, Fernando, isso não é possível. Não, não é possível. Não, a pessoa não faz isso. Ela não está fazendo isso porque ela tem consciência, né, Fernando? E às vezes está na cara que a pessoa tem consciência, é um Saiu psicopata. até recentemente uma mulher que nem morava aqui no Brasil, mas era brasileira,
que fingiu ter câncer, mandou fazer vaquinha na internet e Eu tudo vi alguma mais. coisa desse tipo, acho que no YouTube, não sei. E um monte de gente pagando, né? Sim, exatamente. Nossa, Exatamente. E isso não aí é a sem. primeira, isso aqui já teve Não, não é. várias pessoas fazendo isso. Você lembra da grávida de Taubaté? Ah, Que colocou uma bola de plástico que ficava com um barrigão e enorme. todo mundo acreditou. Todo mundo acreditou e dando um monte de dinheiro para ela aparecendo na televisão. A hora que eu vi essa mulher na televisão, lá atrás, no início, eu falei, gente, não é possível que essa mulher está grávida. Por quê? Porque só de fato dela ficar de pé, se a barriga é desse tamanho, ela cairia para frente, porque dava para ver ela assim e falar, isso aqui pesa, cairia, tanto é que ela tem que colocar a coluna para trás. Ele não olhava aquilo e falava, gente, esse negócio está esquisito. Olhava, e aquela barriga enorme, que era, no fundo, umas bolas, essas bolas que, em quermesse, que é aquele negócio grande, um negócio tão desproporcional. E ela ficava de pé com aquele negócio que é leve, né? Eu olhava e falei, não Exatamente. faz sentido, ela não tem aquela, não vai jogar a coluna para trás para dar um equilíbrio, né? Porque, não, ela Aham. ficava de pé e aquela bola, eu falei, gente, não é possível, isso não pesa. Mas era assim, grotesco. Eu lembro que eu assisti na TV Record, fazendo isso. Eu não sabia se aquilo era uma piada ou se era sério. Aí eu descobri, eu olhei e falei, gente, é sério. Eu falei, não, não é possível que eles estão acreditando nisso. Não é Sim, ela possível. manipulou um monte de Nossa, gente, eu ganhou um conheci monte de como a coisa. grávida de Taubaté. É. E lá vai a mídia, né? A mídia adora essas coisas, né? Sim, Adora. sim. Oh, meu Deus do A céu. mídia adora uma vítima, Adora. adora um jogo. Sobre o olho, quando você vê, você consegue esse nível de consciência e olha Meu, dessa outra perspectiva, gente, você vê de fora esse jogo todo, né? E se você cair no jogo, você está perdido, você está alimentando cada vez mais, né? Agora, um outro ponto de vista que a gente até estava falando antes de começar aqui é a questão da função da doença, né? sim, eu estava pensando exatamente isso. Nós estamos enveredando por um jogo de psicopatia, de manipulação, que não Uhum. deixa de ser benefícios Sim, secretos, jogos de poder, e aí por isso a exato. cura não fica tão. Não é para essas pessoas, a cura não é assustadora, a cura não é bem-vinda de jeito nenhum. Tá? A cura só vai Agora, atrapalhar. voltando para o ser humano mais comum, não sei também se é tão comum assim, porque os psicopatas, sinto muito, mas voltando para os doentes, entre aspas, faz de conta que não Uhum. usam a doença como jogos de manipulação. Mas as pessoas que realmente estão doentes, por que será que quando você tenta curá-las, mas você olha o sofrimento, ela diz que quer curar, mas ela Uhum. não sai desse lugar, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por Exatamente. isso os profissionais da área têm que tomar um cuidado, porque não é tão assim, eu estou doente, é óbvio que eu quero me curar. Não vai curar, não. Por quê? Porque a hora que você tira o elemento doença, ele tem uma função na vida dessa pessoa. Você Exato. tirou, então o que vai acontecer com essa pessoa agora? A hora que ela não tem mais a doença para justificar que ela não trabalha, que ela tem que ser cuidada por alguém, que ela não tem recursos em lugar algum, que ela pode, de repente, sofrer, de repente ela pode xingar todo mundo, mas você entendeu? É que a dor está tão profunda que eu posso agora criticar e xingar, mas é Sim. que eu estou doente, entendeu? E se você falar alguma coisa para ela, ela sofre mais. Você não entendeu que eu sou doente? É engraçado, né? Eu estou Aham. doente, eu posso agredir todo mundo, você tem que me amar desse jeito, você vai ter que me engolir, parece a gala, né? Você vai ter que me engolir do jeito que eu Aham. tô. Você vai ter que aguentar minha sujeira, você vai ter que aguentar tudo isso. E aí sempre tem alguém para cuidar de mim. Se entrar aqui, nós vamos ver uma dinâmica de dependente e codependente. Exatamente. E precisa observar essa função da doença, porque até a gente utilizou o exemplo da cirurgia bariátrica,
justamente nesse sentido. Então, a pessoa vai numa ilusão. Apareceu agora o programa Quilos Mortais Brasil. E como é diferente a abordagem do Dr. Nau lá dos Estados Unidos com os médicos brasileiros. Eu vi de um médico aqui. Essa eu não vi, agora eu fiquei curioso. Primeiro que um episódio que eu assisti, o médico não mandou fazer nenhum tratamento psicológico, terapêutico, nada disso. Só faz a cirurgia, vai... Resolve. Show, beleza. E sempre naquela dinâmica, um tom de voz docinho, salvador. Sim, vai dar tudo certo, tudo bonitinho. Sabe assim, tratando o paciente como uma criancinha. Tem que fazer assim. Né? Dá o bracinho, dá a perninha, olha, até o tom de voz às vezes muda, né? Exatamente, outro tom de voz. Diferente do Dr. Nau, que é, sabe assim, firme, você tem que fazer isso, a responsabilidade é sua. Exato. A vida é sua, presta atenção. A doença é sua, você vai resolver. Estou aqui para te ajudar, mas quem vai resolver é você. Então, essa postura profissional, eu vou dizer, é muito mais saudável do que essa, vou pegar você no colinho, eu vou resolver para você. Exatamente. E a maioria das pessoas querem o quê? Uma mãezinha que vai resolver o problema para mim, né? Mas a realidade é que não é isso, não. Mas é interessante isso que você falou. Agora fiquei curioso, eu vou até ver se eu descobrir aí. Porque o propósito é, dentro da característica do que acontece numa cirurgia bariátrica, é colocar o paciente para ele mesmo, né, ser capaz de perder quilos antes de fazer a cirurgia, até para que ele desenvolva esse novo hábito para quando fizer a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia não vai fazer um milagre na vida dele, tá? Então, dentro do contexto que aconteceu lá no Quilos Mortais, lá dos Estados Unidos e tal, também tinha esse propósito do cliente desenvolver essa habilidade, fazendo tratamento psicológico, terapia, exercício físico, fazendo essa dieta, né? Para ir já construindo tudo isso. Porque se não tem esse olhar, o que acontece? Você vai fazer a cirurgia, tá? Só que precisa entender que o cliente, que aquele paciente, ele não começou a comer do nada. A comida tem a questão doentia da comida, né? Tem uma função na vida dele. Tem um para que ele tem aquele comportamento alimentar, né? Se não entende isso, a função da comida, só diminuir o estômago não vai adiantar. Porque você tirou a doença, mas você não entendeu para que a doença precisava existir. E aí, o que vai acontecer? E, eu já atendi muitos casos assim. Fez a cirurgia bariátrica, depois de uns 5 anos, voltou a engordar tudo de novo. Porque o estômago vai se readaptando novamente, né? Não, e tem aquela dupla fantástica aí para recidivar. Sorvete e leite condensado. Exatamente. Sorvete, leite condensado. Aí, nossa, coloca... E calórico, né? Então, vai de novo engordar. Ou então, a pessoa não consegue mais comer, mas vai desenvolver um outro vício. Um monte vai para drogadição, bebida alcoólica, jogos. Então, só desviou para um outro caminho. Mas a dor continua ali. A causa, não mexeu na causa, não mexeu só no sintoma. Exatamente. E quando fala assim, a doença, no fundo, não é o problema é a vida doentia. Não, você arranca a doença. Gente, você arranca a doença, mas o doente ainda precisa da doença, ele desenvolve outra. Se ele não conseguir voltar atrás, você acabou de descrever, recidivar. E é interessante que a recidiva está vindo com uma força gigantesca, gigantesca, vocês não têm noção
do que é a quantidade recidiva. E aí já operou, já mexeu, aí vai tentar fazer o quê? Recidiva. E se não recidiva, pode Sim. desenvolver outras doenças. Não, Fernando, o que é isso? Isso não existe. Bom, desde Hipócrates ele falava, né? Hipócrates, lá 300 a.C., já falava algo que é simples. Uhum. Se o doente precisar da doença e o médico retirar, ele vai desenvolver outra. Chama Exatamente. princípio de alternância somática. Veja, o Hipócrates já sabia disso. Na hora que ele observava a pessoa, por isso que ele falava, temos que olhar do doente, não a doença. Uhum. É E não se isso. olha mais para doente. O nosso foco é uma briga com doença, e não é. O que nós estamos falando desde o início é olhe para aquele ser humano que está com você. Ah, mas o ser humano está doente. Sim, ele está doente de Exato. várias formas. Mas o problema dele não é a doença que ele carrega. Porque você acha que vai tirar a doença e vai resolver. Não, o Uhum. problema é ele. Tem alguma coisa dentro dele que precisa ser vista. Não é simplesmente, não, é que ele não quer curar. Não é isso. Você tem que entender o enigma. E aí na Uhum. psicanálise fala muito do enigma, né? Decifrar, é o enigma da esfinge, que tem Esfinge, história é. do Édipo, né? Mas que tinha uma esfinge lá que você tinha que decifrar o enigma. Se você não Uhum. decifrasse o enigma, ela te devorava. Tanto é que o enigma da esfinge, decifra-me ou devoro-te. E nós estamos falando desde o início, se nós não decifrarmos esse desafio, se não decifrarmos o que acontece com aquele indivíduo, você será devorado. Aquele Uhum. indivíduo traz uma dinâmica que não é o verdadeiro problema. E se você morder a isca e ficar nesse jogo, o que vai acontecer é que ele está doente e você Uhum. também alimenta a dinâmica doentia dele, achando que vai ajudá-lo. Isso é parecido com pais e filhos. Eu vou ajudar meu filho, vou fazer a lição de casa para ele, eu vou dar o dinheirinho para ele, eu vou fazer tudo para ele não sofrer, vou fazer. Mas você acha que você vai resolver o problema do filho fazendo isso? Então, assim, quanto É. mais dinâmicas doloridas ele tem, mais benefícios ele ganha. Então, como é que ele vai melhorar? Porque, assim, cada vez que eu sofro, tem algum problema, eu ganho alguma coisa. Quer ver? Vou dar um outro exemplo que não tem a ver com isso, mas a dinâmica é parecida. Então, quando a gente fala assim, tem uma dinâmica negativa e você dá coisas positivas para alguém que Uhum. tem um negativo. Então, vou dar um exemplo. Tinha um fazendeiro que eu atendia lá de Minas Gerais e aconteceu um problema, entre aspas. Ele tem um filho, o filho devia ter já uns 20 anos, é claro que vivia nas custas do pai, né? Porque hora estudava, hora não queria estudar, mas não sei o quê, sabe? Aquele jogo. Se você fizer o que eu quero, eu vou para a escola, mas se não, não vou para. Um jogo, um jogo. Sim. E aí, com 18 anos, ele ganhou lá uma caminhonete top, né? Porque o filho dele tem que ter um carro assim. Aí ele estava com 20 e começou a pressão para cima do pai, que precisava trocar aquele carro, que absurdo. Os amigos dele já estão com um carro novo e ele carregando aquele carro velho, 2 anos, carro velho. Não sei o quê, bababá, bababá, e começando aí o pai, não sei o quê, e ele pressionando, né? Uhum. Porque o poder está na mão dele. E aí o que ele faz? Um dia ele tem um acidente na estrada. Estava alcoolizado, voltando de uma festa, capotou, perda total do carro. Mas a fala, que bom que não aconteceu nada de mais grave. Sim, isso é verdade. Sim. E aí o que acontece? Aí ele ganha um carro novo. Quer dizer, ele dirigiu alcoolizado, podia ter se matado, Sim. podia matar outras pessoas. Mas aí, vou aproveitar e agora dar um carro novo. Conclusão. O que eu estou fazendo? Eu dou uma resposta positiva para um problema negativo. Onde deveria ter limite, ele ganha mais coisas. Tem alguma coisa Exatamente. Limite, acontecendo. consequência. Fala, mas muito pelo contrário, ele deveria ter um carro menor, já que você não tem responsabilidade para dirigir, ou não vai dirigir,
porque não pode fazer isso. Não, ele ganha um carro melhor ainda. Um carro melhor. Isso eu já vi vários, e adolescentes assim de monte. Ah, então, ganha um celular. Ganha um celular novo. Passa lá um ano. Ah, eu perdi o celular. Perdi não, fui roubado. Me roubaram o celular. Ah, estou sofrendo, roubaram meu celular. Aí vai lá o pai e a mãe, dá um celular novo. Passa um ano, foi roubado de novo. Passa um ano, foi roubado de novo. Quer dizer, todo ano era roubado naquele período, Sim. trocava o celular por novo. Um dia descobre, não foi roubado porcaria alguma, ela vendia o celular para uma amiga dela, e aí chegava a fazer aquele drama, e era sempre no mesmo lugar, era engraçado, era sempre naquela praça, alguém roubou, nem mudava. Aí um dia eu peguei essa cliente e falei, escuta, você não percebeu que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, não? Ai, coitadinha, roubado, coitadinha. Ué. E aí ela ganha um novo, né? Conclusão, É, o dia que a mãe descobriu, a mãe e o pai descobriram que ela estava era vendendo o celular, fazia aquele... exatamente. E aí, a hora que você descobre, você fica aquela cara de bobo, né? E aí você fica assim, fui enganado, né? É, E é exatamente isso a dinâmica da doença. Por exemplo, ele colocou esse exemplo dessa adolescente. É muito mais fácil acreditar nessa ilusão, ficar nessa ilusão, do que enfrentar a verdade que a minha filha está fazendo isso, está me enganando, está manipulando tudo isso. O que é mais fácil? Acreditar na ilusão, ficar naquele lugar? é. Mais fácil para quem ainda não sabe as consequências depois, né? Já voltamos para o mesmo lugar, já estamos de É. novo. Gente, não é possível. A doença vai, nós voltamos para os jogos de poder e Sim, psicopatia. Deixa eu mudar radicalmente a história aqui, porque senão vão achar que a doença é só isso, mas não é. A doença é um enigma, você tem que saber decifrar. Não significa que é sempre isso. O sim. Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, o Jorge Grodeck, ele começou a chamar demais a atenção e vendo que toda doença faz o indivíduo voltar para a infância. Toda doença faz isso. Então, eu preciso que alguém cuide de mim, alguém olhe para as minhas necessidades básicas. Então, no fundo, a doença faz com que eu regrida para a minha infância. E na infância, eu vou entrar em contato com o trauma que eu não resolvi, pegando a doença como essência, e vai ter alguém aqui de fora que vai fazer a função de meu pai, minha mãe, que vão cuidar de mim. Eu sou criança, Uhum. entro numa dor, que é a dor do trauma, e agora tem alguém substituto, ou às vezes até os verdadeiros mesmo, né? Pai e mãe. Mas se não for pai e mãe, de Sim. repente eu tenho esposa, marido, filhos, Filhos. amigos, Uhum. profissionais da saúde nesse lugar, Cuidadores. Uhum. cuidadores. Então, isso vai fazer o quê? Eu regrido para o lado infantil. E agora eu tenho pessoas que vão cuidar de mim como eu não tive Uhum. antes. Então, assim, agora eu consigo ter algo que eu não tive na minha infância. E essa dinâmica também está presente nas doenças. Por isso, quando você fala assim, cura, a hora que você curar, não tem mais ninguém perto de você, porque todo mundo foi embora. Já que você não precisa mais, aí a pessoa entra numa solidão, a pessoa Uhum. entra vazio, absurdo, e de repente o que acontece? Aí lembrei de outra história lá da faculdade. Essa faculdade foi bem interessante, eu aprendi muitas coisas lá. Muitas, e muitas mesmo. Mas não são as coisas naturais assim que a gente vê da medicina, são dinâmicas Aham. diferentes. Eu lembro que naquela época eu me formei em 80, né? Então, pegando lá o final do ano 70, é quando eu estava começando a fazer cirurgia de coronária. Então, as pessoas lá atrás, quando tinham problemas do coração, elas tinham uma dor, angina, a dor, e aí ela tinha que tomar lá o remédio debaixo da língua
para dar uma vasodilatação e melhorar. Só que essa pessoa, ela estava sempre sentindo esses quadros, toda hora ela tinha uma dinâmica dessa. E eu lembro, numa aula, um cirurgião cardíaco, olha, coisa que você não vai nem imaginar, um cirurgião cardíaco contando de um estudo que fizeram que chamou demais atenção. Começaram a surgir as cirurgias para fazer a ponte safena. E quando fazia a cirurgia, aquele vaso, aquela coronária que estava obstruído, de repente, você colocava a ponte safena, pegava a veia, substituía, e a circulação sanguínea na musculatura do coração melhorava. Conclusão, os sintomas melhoravam. E aí o que os cirurgiões cardíacos, alguns começaram a prestar atenção, porque é interessante, precisa prestar atenção nisso, né? Começaram a ver um alto índice de suicídio nos pacientes que tinham operado do coração. E aí começaram a descobrir que tinha alguma coisa acontecendo lá. Isso aprendi numa aula de cirurgia cardíaca lá na Escola Paulista de Medicina. Estou falando que ali tinha uns médicos interessantes, né? Porque assim, não, você vai operar, resolveu o problema, né? Se resolveu o problema, tá ótimo. E aí começaram a perceber um índice maior de suicídio nessas pessoas. Isso precisa ver o quê? Tem alguém que está prestando atenção nos doentes, né? Porque a maioria dos profissionais não presta atenção em nada disso. Mas eles começaram a ver e começaram a fazer um levantamento e realmente viram que estava acontecendo dinâmicas de suicídio e depois começaram a ver que tem outras coisas também. É parecidíssimo quando fala da cirurgia bariátrica, né? E aí o que perceberam? Eles perceberam o seguinte, imagina, tá lá, naquela época praticamente era só homens, as mulheres não fumavam. As mulheres tinham certa proteção contra problemas de coronário. Hoje em dia já não tem tanto, não. As mulheres resolveram também, estão pegando um estilo de vida, nesse aspecto foi maléfico, porque hoje em dia já não tem essa diferença. Antigamente, assim, mulher, ela só começava a ter problemas mais coronários depois da menopausa. Hoje em dia, está praticamente igualado. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas o que é assim? O que eles perceberam no estudo é o seguinte. Então, geralmente eram os homens, aí eles ficavam mais velhos, tinham filhos, os filhos casavam e iam embora para a vida, daqui a pouco ele estava lá sozinho, ou separado, ou com a mulher dele, mas um vazio. E aí ele começa a ter, e os filhos casam e vão embora para a vida. De repente, ele tem uma angina. E aí é uma ameaça, que naquela época não tinha cirurgia cardíaca, assim, mas vem a angina, vem a dor. E aí o que acontece? A hora que vem essa dor, essa ameaça de morte, os filhos que estavam longe voltam, tudo ao redor. E aí melhora, na hora que dá uma certa melhorada, tem outra angina, todo mundo fica, daqui a pouco está todo mundo ligando, todo mundo conversando. E aí, pai, como é que tá? Tá melhor? Não tá? Olha, eu vou passar aí, vou levar os netinhos, fazer isso, fazer aquilo. Sabe assim, vamos preencher o vazio, vamos cuidar. Sim. E aí, de repente, começa a ser implantada a cirurgia cardíaca, e aí eles começam a ser operados, faz a ponte safena, e a angina desaparece, que agora melhorou. Exato. Se a angina desaparece, o que acontece? A família que tinha se aproximado por causa da doença, de repente todo mundo segue sua vida. E ele volta para onde? Para aquele vazio, só que não tem mais a doença para trazer a família de volta. Tem até uma série do Netflix disso. Mas isso aqui foi direto, eles começaram a ver isso aí. É uma série que chama Mito, MYTHO. É uma mulher, eu comecei a assistir, não assisti tudo não. Mas a dinâmica é a seguinte, uma mulher começa a ter algum sintoma e vem uma suspeita de câncer, e quando ela traz essa suspeita, a família toda começa a valorizar, o marido que era mais distante começa a valorizar ela, ajudar ela dentro de casa, com os filhos ficam perto, vem toda aquela dinâmica. E aí, quando ela vai fazer o exame... Exato. Quando ela vai fazer o exame para diagnosticar se é câncer ou não é,
câncer, Ixi, mas ela começa a entender assim, nossa, mas quando eu estava com essa suspeita, todo mundo veio perto de mim. Então ela finge que está, que deu positivo o exame para câncer e finge que está com câncer. Então começa toda aquela dinâmica ah, em cima dela e isso é parecido com esse caso que você falou, que apareceu aí que essa mulher fingia que estava com câncer, cortava o cabelo, ia para lá, tirava fotos. Gente, ela uhum, tinha mentira. Então, exato. tem os casos que, entre É que aspas, essa até essa essa mulher ela fez para pegar essa, dinheiro mesmo. de novo nós estamos voltando para os psicopatas da vida que usa a doença, né? Mas estou falando assim, a doença em si, ela traz essa dinâmica de alguém vir cuidar de mim. É. E isso, então você falou, por exemplo, de câncer. É comum, por exemplo, quando vem famílias que têm um elemento, que tem um câncer ou uma doença grave, e que aquilo vai Uhum, conduzir para a morte, tem problemas familiares terríveis, que a família começa a se aproximar, e muitas vezes o indivíduo, que é o portador da doença, começa, entre aspas, a exagerar cada vez mais, exigir, querer mais, fazer joguinhos. Aí tem filhos, por exemplo, que tem um monte de uhum, coisa que não pode ficar, aí os outros filhos começam a puxar, que absurdo, tem que ficar aqui. Isso é comum, que eu já peguei de uhum, família, você também, famílias com essas características, aí aquilo vai passando o tempo, ele não morre, as pessoas que tem família, tem filhos, tem netos, sei lá, tem tanta coisa para fazer, daqui a pouco não consegue se afastar desse elemento, pai ou mãe, por exemplo, que está muito doente, uhum. e se afastar, começa um jogo, e aí eu estou sofrendo, e você vai me deixar aqui, aí fica aquela culpa, eu devo ficar cuidando do meu pai, posso ir para a vida? Será que eu posso viajar? Será que eu posso continuar meus estudos? Mas é que ele vai morrer, só que daqui a pouco não morre, passa 2, 3, 4, 5 anos, não morre, mas está sempre quase morrendo. Gente, é uma dinâmica, aí É. vira um inferno a relação da família, aí vem sentimento Uhum. de amor misturado com sentimentos de raiva, que aí traz sentimentos de vergonha, de culpa. Nossa, aquilo Sim. começa de uma dinâmica doentia, aquilo vai É. se espalhando pelo sistema, aí todo mundo finge que sorri e está dizendo, não, eu estou tão feliz em estar perto de você, mas é mentira, mas não posso falar que é mentira. Uhum. Daqui a pouco eu não Uhum. vou falar que você morra, mas eu não posso falar isso, aí eu sinto culpa, desejar a morte dessa pessoa. Nossa, é um inferno. Eu já peguei famílias no meio dessa bagunça toda Um e monte. poucas vezes eu consegui trabalhar com uma família para eles terem uma dinâmica Uhum. saudável dentro de uma história dessa, porque eles Sim. têm que saber como rodiziar, eles têm que saber como falar não para o doente e perceber quando aquilo já está passando do limite, quando não entrar joguinhos, joguinhos de comparação, joguinhos. Ixi, então ele Sim. precisa tomar cuidado, senão a família se arrebenta. E aí, quantas vezes tem um indivíduo doente, a família está tudo junto. A hora que esse indivíduo morre, parece que a família desaparece, vai cada um para um lado, e ninguém aguenta mais ficar perto. É É. impressionante, é uma dinâmica maluca, mas é muito comum também. E sabe que é outra situação que acontece bastante, não vai dar tempo da gente explorar esse outro lado, mas para vocês prestarem atenção, é no seguinte: é quando o doente se cura, mas o codependente Nossa, precisa do sim, doente para poder precisa que o outro existir. carregue. É, Ele fica sem função. Então, por exemplo, um familiar que estava cuidando do doente, aquele doente se cura e ele acaba ficando sem função, fica perdido. E o que, que acaba acontecendo? Alimenta aquela doença para ela poder voltar. Mas você tem certeza que você está bem? Tem não, certeza? Você não está sentindo olha, eu no nada? médico de Olha, novo, eu presta atenção. Acho sei. melhor você ir no médico de novo. Tem que ficar de olho, né? Não, Também cada acontece. situação. Eu lembro que teve um episódio de podcast, nós falamos sobre a síndrome de Munchausen, Munchausen por procuração, É, ela é teve verdade. os filmes, né? No fundo, a doença é um grande enigma, e se você não entender esse enigma, você pode ser devorado por ele.
Então, nós falamos de várias dinâmicas de doença, por isso, assim, o foco não é olhar para a doença, sempre para o doente, é olhar para os relacionamentos, é olhar para a família, olhar para a dinâmica que está acontecendo ali, e se você não tomar cuidado, você não será, você profissional, ou amigo, até familiar, você não será um elemento de solução, você vai ser um elemento de problema. Conclusão, você também vai fazer parte do problema e vai alimentar ainda mais essa fogueira de confusões, porque você faz parte disso. Mas não é fácil lidar com esses temas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando assim, eu adoro esse universo, eu adoro esse universo. Não é à toa que eu entrei por esse campo da medicina. Você acabou vindo também, não pensei, mas não é que você veio também, está entrando com uma força enorme. Foi a mesma situação, mas em áreas diferentes, né? Eu vendo as pessoas atrás de resultado para o corpo, E não vem nada. mas também aquela coisa, né? Fica Eu quero ser saudável, eu quero ter um corpo saudável. arrancar o superficial, mas é arrancar a doença, mas não ver a causa. Então, isso Não adiantou. também começava a me frustrar. Assim, gente, eu quero ajudar o cliente, quero ajudar meu Não. aluno, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não É a estava mesma trabalhando na coisa, né? causa. É a mesma coisa, né, Luísa? É impressionante. Quando você olhar para tudo isso, eu, você e você que está ouvindo aqui esse podcast, com certeza, de tudo que nós falamos, com certeza você já identificou uma série de dinâmicas de conhecidos, de familiares, talvez até sua mesmo, né? E nós, Conta aqui nos comentários se vocês identificaram. Conta aí. Eu conheço uma pessoa assim, eu vejo isso, eu tô assim. você vai ver como doente, um dos grandes desafios de cada doente é abrir mão dos ganhos ocultos da doença. São os benefícios secretos, as vantagens que nós temos. E não é fácil. Então, tem um desejo nosso de voltar para aquele mundo infantil, de ter alguém que está sempre ali olhando para nós, cuidando e resolvendo a nossa vida. Isso é uma dinâmica infantil. E todos nós temos. E um dos grandes desafios para os profissionais é fazer esse indivíduo, como adulto, cuidar da própria criança. E não é tão simples assim, porque, no fundo, todos nós desejamos uma infância mais feliz, tendo alguém que olha para as minhas feridas, meus problemas e cuida. E aí, eu sendo criança, eu não tenho responsabilidades, eu não tenho que pagar imposto, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que fazer milhões de coisas. Mas, Fernando, eu estou falando, esse é um desafio para todos os profissionais da saúde olharem por um outro lado, e isto também é um dos grandes segredos de um bom profissional que vai conseguir bons resultados. Se você não olhar para esses fatores aqui, você está brigando numa dinâmica e não está vendo que está amarrado numa corda, sei lá, numa âncora. Você não E não enxerga. adianta ver só o doente, precisa ver o sistema, o ambiente. Por quê? Não é ele que está doente, é o sistema inteiro é doente. E se não olhar para isso, você só vai estar trabalhando numa parte. Mas e as outras, né? Até no Quilos Mortais, lá no programa, Nossa, nos Estados Unidos, tinha essa percepção. Eles falavam, quem é o seu facilitador? Ou seja, o quem é o codependente. codependente? Porque Porque sempre tem. a doença não é de uma pessoa, a doença é do sistema. Porque você tem um Exatamente. parado lá que come desse tanto e não consegue nem se levantar, alguém está levando a comida, né? Alguém está levando. Então, Exato. é um jogo que, assim, você tem que olhar o sistema como um todo. Por isso, eu adoro, eu sei que você também adora essa dinâmica sistêmica, que você não fica olhando para o indivíduo isolado, você vê ele dentro de um meio, e a dinâmica doentia do sistema envolve muitas pessoas. Então, quando você vê um indivíduo doente cronicamente num sistema familiar, pode ter certeza que esse sistema também está adoecido. Tem dinâmicas aqui que precisam ser trabalhadas, não é só aquela
pessoa individualmente, isoladamente. Nossa, mas já falamos tanto para variar, nós estamos falando demais. Não sei se quem nos segue gosta ou não gosta, até eu pedi assim, porque o objetivo é fazer em torno de 1 hora. Eu estou olhando aqui o reloginho, nós já faz estamos 1h15. 16. Ai, meu Deus do céu. Bom, é que a gente gosta tanto do que a gente fala, mas também temos que ter o nosso limite, senão daqui a pouco nós temos aqui também um excesso, né? Estamos entrando numa dinâmica doentia de excesso aqui, tá? Exatamente. Então, Luísa, acho que está na hora de encerrarmos esse episódio. Deu para ver que tem muitos temas para nós conversarmos e explorarmos. É impressionante. E a gente quer saber o tema que vocês também querem ver aqui no podcast. Coloca aqui nos comentários, se você está aqui no YouTube, coloca aqui que temas vocês querem que a gente aborde. Deixa o seu like, compartilha esse podcast também. Você que está no Spotify, põe aí 5 estrelas, compartilha. E quem quiser adquirir os livros que o Fernando mostrou, na loja Consciência de Constelação Sistêmica, na descrição do vídeo tem o link da loja para você. E se você quiser observar, aprofundar esse olhar em relação à doença, você ficou curioso, também tem esse sentimento que você quer ajudar o seu cliente, mas não está conseguindo de uma maneira profunda, temos a pós-graduação da Consciência Sistêmica, que vai trazer todo esse olhar muito mais aprofundado em você olhar o doente e parar de ficar olhando a doença. Enfim, você realmente conseguir ajudar essa pessoa a se curar. E de uma maneira adulta, onde ela toma a responsabilidade da vida dela e olhando para todo esse sistema. E se você quiser saber mais sobre a pós-graduação, também aqui embaixo da descrição tem um link para você acessar e saber mais. E se você quiser marcar a sua consulta, a sua sessão com a gente, também tem link aqui na descrição do vídeo para você fazer o seu agendamento. Mais algum recado, Fernando? Bom, diante de toda essa procura, nós também é impressionante, né? Porque o nosso objetivo é sempre ajudar não só os clientes, mas também os profissionais a se tornarem pessoas mais saudáveis, profissionais mais saudáveis, né? E algo que, em cima da demanda e tanta gente pedindo, vem aí a lapidação profissional, que é estudar esses casos. Veja como é interessante. É através de estudo de casos com profissionais, né? Que nós vamos estudar os casos olhando por um 360 graus, olhando por dinâmicas da doença, dinâmicas traços de caráter, que é quase o que nós fizemos já aqui, né? Como a gente falou da psicopatia, da oralidade, que vocês ouviram, é justamente sistêmica. Isso. Aí você pegar casos na prática e começar a observar isso e ver o que cada um desses profissionais consegue enxergar, o que não consegue enxergar, o que precisa, o que pode ser feito. Então, essa visão 360, nós até demos uma dinâmica, a gente faz isso naturalmente, né? Então, começar a treinar profissionais para começar a ter visões maiores e melhores sobre os casos, para ter resultados melhores e se tornarem profissionais mais efetivos, com muito mais sucesso nos seus resultados. Isso é claro que é excelente, não só para o profissional, como também para o cliente. E será um prazer ajudar as pessoas a conhecerem com profundidade o ser humano, os seus enigmas, aquilo que vai realmente ajudar e aquilo que pode ter a máxima de boa vontade, mas não ajuda, não funciona. Luísa, foi mais um momento extremamente gostoso de trocas aqui com você, adoro isso. É um momento muito bom de estar aqui, compartilhar com você que está assistindo, e gostamos muito de saber das suas opiniões, as suas dicas. Mande todas essas mensagens para nós, compartilhe, como a Luísa falou. Gostou, assiste de novo. Gostou muito, compartilha, dá um like. E até a próxima, né, Luísa? É isso aí. Obrigada a você que assistiu até aqui, ficou aqui com a gente até o final. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo podcast. Tchau. Tchau.